Certo. O interessante nessa guerra é que os americanos e os iranianos têm estratégias diferentes e, portanto, vivem em realidades políticas distintas. Então, para os americanos e israelenses, eles acreditam que o que vão fazer é decapitar o regime, o governo, e fizeram isso matando o Ayatollah, o Khamenei, e depois colocaram uma pressão tremenda militarmente, bombardeando as defesas aéreas e a infraestrutura militar, e então exercer uma pressão enorme sobre a população civil ao embargar a economia, e depois se infiltrando e promovendo certos grupos dissidentes, sejam eles religiosos, políticos ou étnicos no Irã. Eles esperam criar uma revolução colorida para eventualmente derrubar o governo, certo? Basicamente, assim, o que eles estão tentando fazer é provocar uma guerra civil no Irã. E essa é a estratégia americana. E do ponto de vista deles, realmente parece que as coisas estão indo conforme o planejado, porque, novamente, eles decapitaram. Então, o que as pessoas esquecem é que, em 2003, quando os Estados Unidos fizeram o choque e pavor, houve uma enorme resistência militar contra essa doutrina do choque e pavor. Basicamente, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e seu assistente, Paul Wolfowitz, acreditavam que os Ershmar-Sinewa usariam poder aéreo e poucas tropas para decapitar o regime, destruindo seus centros de comando e controle de forma barata e rápida. No entanto, o Estado-Maior Conjunto e os generais experientes eram totalmente contra esse plano. Eles achavam isso uma loucura. Eles achavam que isso ia contra séculos de doutrina militar. Na perspectiva deles, é preciso lutar a guerra de forma conservadora para vencer. Você simplesmente não pode apostar com a guerra. Então, eu acredito que naquela época eles entraram com 100 mil soldados e o Estado-Maior Conjunto, na verdade, inicialmente pediu 500 mil de soldados porque era isso que eles acreditavam ser necessário para vencer essa guerra. E isso se tornou uma disputa política acirrada e no final Rumsfeld e Wolfowitz venceram e a aposta deles trouxe dividendos enormes e desde então os Estados Unidos adotaram sua política de choque e pavor. O problema do choque e pavor é que esquecemos que, em 2003, o Iraque não tinha defesa aérea nem como se defender da invasão americana. Isso ocorreu porque o país sofria 10 anos de sanções, com a economia esgotada, moral baixa e soldados sem salário. Então, eles realmente não tinham muita defesa aérea. E então, quando Saddam Hussein foi, basicamente aconselhado a obter defesa aérea, a resposta dele foi: olha, se os americanos viessem atrás de mim, eles eliminariam o principal adversário do Irã no Oriente Médio. Então, por que fariam isso? Isso seria simplesmente insano. E, sinceramente, se eles viessem, eu também não conseguiria me defender, certo? Então, esse era o pensamento dele. Era extremamente lógico e racional, mas, infelizmente, os americanos não são ou não eram lógicos e racionais porque são um império. Então, as pessoas esquecem que 2003 foi uma anomalia. Não foi uma guerra de verdade. Mas essa guerra no Irã é uma guerra de verdade. E em uma guerra de verdade você precisa usar tropas terrestres. Por quê? Porque a defesa aérea serve para se defender contra ataques aéreos. Então, a maneira de combater a defesa aérea é, na verdade, com tropas terrestres, certo? O país que travou mais guerras desde 2001 do que qualquer outra nação na Terra tem quase nada de estratégico para mostrar por isso. E o argumento inicial deste orador é que esse padrão não é acidental, é estrutural. O que ele está descrevendo é uma máquina militar construída para um estilo de guerra que o mundo já deixou para trás. Pesada, cara e dependente do controle dos céus sobre países que passaram 2 décadas aprendendo a lutar sem eles. Se você já se perguntou por que a política externa americana continua produzindo os mesmos fracassos caros em diferentes fusos horários, a resposta que ele dá nesses primeiros 3 minutos é uma das mais diretas que você ouvirá de alguém com esse nível de acesso. E em uma guerra de verdade, na verdade, as tropas terrestres são o arroz com feijão. A infantaria é o arroz com feijão das suas forças armadas. Então, os americanos têm vivido em um mundo de fantasia nos últimos 20 anos e agora precisam se adaptar ao mundo real se quiserem vencer essa guerra. Agora, eu entendo que uma invasão terrestre seria suicídio político nos Estados Unidos porque a guerra não é muito popular. E para ser bem honesto, Donald Trump precisaria instituir um alistamento nacional para conseguir os 500 mil soldados de combate que ele precisaria para uma invasão terrestre. E, aliás, 500 mil é apenas o mínimo necessário. Provavelmente você vai querer 2 milhões de soldados se quiser lutar essa guerra de forma adequada, certo? Então, 500 mil é o que eles estão propondo e eles precisariam de um alistamento nacional para conseguir esse número de tropas. E você pode imaginar a oposição política nos Estados Unidos se isso acontecesse.
A maioria dos analistas militares afirma que os EUA não estão preparados para lutar contra o Irã, uma fortaleza montanhosa. Faltam logística, manufatura e estoque para uma invasão terrestre de vários anos por múltiplos vetores. Seria preciso controlar o Estreito de Hormuz e atacar pelo leste, oeste e norte. Portanto, é algo muito complicado e isso levaria cerca de 2 anos para ser devidamente planejado. Mas nesses 2 anos, o Irã receberia assistência suficiente dos russos, dos chineses e de outros países para se preparar adequadamente para essa invasão terrestre e, portanto, é preciso fazê-la o mais rápido possível, antes que o Irã possa se recuperar totalmente desta guerra, ok? Portanto, uma invasão terrestre não funcionaria, mas eles precisam fazê-la se quiserem realmente vencer esta guerra. Agora, eu entendo, ok? Há pessoas que dizem, por que não simplesmente declarar vitória, ir para casa e então acabar com essa guerra? Não é tão simples assim, certo? Quando uma guerra começa, ela desenvolve seu próprio impulso. Então, deixe-me ilustrar para você usando a teoria dos jogos. O que aconteceria se Donald Trump dissesse, quer saber? Nós conseguimos, pegamos o Ayatollah, destruímos o programa de armas nucleares deles, destruímos o programa balístico deles, tornamos o mundo seguro para Israel. Vamos só voltar para casa, pessoal. Tchau, até mais, certo? Veja o que aconteceria, ok? A primeira coisa que aconteceria é que o Irã diria para as nações do CCG, ei, cara, os americanos vieram e destruíram nosso país. A maior parte da nossa infraestrutura civil e militar se foi. Precisamos de reparação. Ou vocês nos pagam reparações ou vamos invadir vocês, certo? A nação do CCG responde, mas a gente não fez nada. E os iranianos diriam, bom, sabe de uma coisa? Vocês têm hospedado bases americanas há muito tempo. Além disso, eles usaram o seu espaço aéreo para nos atacar. E também são vocês que estão financiando essa guerra por causa dos seus investimentos na economia americana. Então, se as nações do CCG se recusarem a pagar reparações, o Irã provocaria levantes civis nesses países. Aqui está o que torna o argumento militar que ele acabou de expor ainda mais relevante. A arquitetura financeira que o sustenta está sob pressão idêntica. Durante décadas, cada barril de petróleo negociado em qualquer lugar do mundo era precificado em dólares americanos, um arranjo que dava a Washington influência sobre países que nunca invadiu e guerras que nunca travou. Em 2023, a Arábia Saudita fechou seu primeiro acordo de petróleo em yuan chinês, uma transação que teria sido tratada como um ato de hostilidade econômica apenas uma década antes. Se essa mudança continuar, e este orador argumenta que ela já passou do ponto de reversão, o custo do próximo confronto militar dos Estados Unidos não será medido apenas em vidas, mas também aparecerá no que acontecerá com suas economias quando o dólar deixar de ser a primeira escolha automática do mundo. Lembre-se, essas são monarquias impopulares e corruptas no CCG. O Bahrein basicamente já caiu, e todos os outros também podem cair. Os Emirados Árabes Unidos podem ser facilmente derrubados. Então, o que essas nações do CCG diriam ao Irã seria, vamos fazer um acordo. E o acordo é muito simples. Temos 4 trilhões de dólares em nossos fundos soberanos. Financiaremos sua reconstrução e pagaremos impostos ao passar por Hormuz, pois vocês agora defendem o estreito. O CCG, pilar do Império Americano, agora se transfere ao Irã, tornando seus membros estados clientes iranianos. Essa é a primeira grande consequência. A segunda grande consequência é que, se você é o Japão ou a Coreia do Sul, por muito tempo vocês vêm comprando títulos do Tesouro do Zinir a um preço inflacionado. Basicamente, vocês estão pagando um imposto, um tributo ao Império Americano para garantir que o Império Americano os defenda. Bem, vocês acabaram de ver o que aconteceu. No Oriente Médio. Então você pensa, por que estou fazendo isso? Por que estou abrigando essas bases americanas se, quando uma guerra começar, esses caras, esses 50 mil ou 100 mil soldados americanos, simplesmente voltarão para casa de avião? Então, primeiro de tudo, saiam daqui, pessoal. Nós não queremos mais vocês. Segundo, não vamos comprar títulos do Tesouro do Zinir, porque, claramente, os Estados Unidos não são um aliado confiável. Ok? Assim, a Coreia do Sul e o Japão se remilitarizariam e, basicamente, se tornariam economias muito mais autossuficientes, deixando de comprar títulos do Tesouro dos EUA. Então, você teria a Europa, que então diria, por que estamos lutando essa guerra na Ucrânia de novo? Espere um minuto. Estamos lutando nesta guerra porque os americanos nos pediram para lutar nesta guerra. Na verdade, os americanos nos pediram para pagar 5% do nosso PIB para financiar essa guerra na Ucrânia. Além disso, os americanos estão nos pedindo para recrutar nossos soldados, o que é suicídio político em nossos países. Isso pode causar uma revolta civil. Mas não temos escolha porque há muitas e muitas bases americanas na Europa.
Após o que houve no Oriente Médio e Sudeste Asiático, pensa-se, não precisamos dessas bases americanas. Voltem para casa. O Império Americano é expulso e forçado a fechar suas bases globais. É o que Trump sempre disse. América em primeiro lugar. Tornar a América grande novamente. Esqueça o resto do mundo. Vamos focar no hemisfério ocidental. De novo, não é tão simples porque, lembre-se, a América é um esquema de pirâmide que depende do resto do mundo comprando dólares americanos. E enquanto o resto do mundo continuar comprando dólares americanos, o esquema de pirâmide pode continuar. Uma vez que e Japão, China, Coreia do Sul, Europa, o GCC parem de comprar dólares americanos, o que acontece? Você tem um colapso econômico. E uma vez que você tem um colapso econômico, você tem descontentamento civil. Estamos falando de algo muito, muito pior do que a Grande Depressão. Pegue a Grande Depressão e multiplique por 100 vezes. Você chega perto da calamidade que está por vir para a América. E por isso é muito possível que, se você recuasse do GCC, você causaria uma cadeia de eventos que levaria a uma revolução política na América. E assim, se você faz parte da elite nos Estados Unidos, suas opções são esperar que a revolução aconteça mais cedo ou mais tarde, ou enviar tropas terrestres com a esperança de que, se você rezar bastante para Deus, então poderá manter seu império. O Ayatollah Khamenei, o líder supremo, no primeiro dia, eles atingiram infraestrutura civil. Então, eles destroem esses depósitos de petróleo em Teherã. Então, talvez você tenha visto essas imagens de vídeo de nuvens negras e o ar escuro em Teherã nesses últimos dias. E eles estão impondo um embargo à economia iraniana. Portanto, eles acreditam que tudo está saindo conforme o planejado. Há conversas sobre eles armarem insurgentes. Do ponto de vista iraniano, a estratégia deles é muito diferente. Eles entendem que a própria base do Império Americano é, na verdade, a economia global. Então, se você colocar pressão suficiente sobre a economia global, acabaria forçando os Estados Unidos a ceder. Ou pelo menos é o que estamos vendo nos primeiros dias, são ataques contínuos a instalações militares americanas em todo o GCC. A 5ª Frota Americana está baseada no Bahrein. Você está vendo ataques contínuos, Israel. E nos primeiros dias, na verdade, o principal objetivo do Irã era degradar a defesa aérea tanto dos israelenses quanto dos americanos, basicamente para cegá-los. Relatos indicam que os iranianos alcançaram esse objetivo, esgotando a maioria dos interceptores, tornando os sistemas Patriot irrelevantes nesta luta. Além disso, o que é muito mais relevante é que parece que grande parte do sistema de radar agora está esgotado, o que significa que, basicamente, com drones Shihab de $10 mil, o Irã pode causar danos tremendos ao CCG e a Israel. Já estamos vendo isso em Dubai, onde aeroportos, bancos e centros de dados estão sendo atacados. Agora, uma grande vantagem que o Irã tem e que os americanos não têm é que os iranianos conseguem calibrar seus ataques. O que quero dizer com isso é que os americanos simplesmente vão lá e fazem o chamado choque e pavor. Eles tentam explodir o máximo de coisas possível, enquanto os iranianos, na verdade, tentam identificar quais são os pontos de pressão no CCG. Então, o que eles estão tentando fazer é separar o CCG do Império Americano. Eles estão tentando causar instabilidade dentro desses diferentes reinos, né? Seja no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos ou na Arábia Saudita. Eles estão basicamente tentando provocar uma revolta civil contra essas monarquias do Golfo. E eles estão tentando, basicamente, fragmentar a aliança, porque, ao controlar o Estreito de Hormuz, podem dizer ao CCG que, se cooperarem, deixarão seus navios passarem. Isso é muito atraente para o CCG, porque, na realidade, eles dependem do Estreito de Hormuz, não apenas para a exportação de petróleo, mas também para a importação de alimentos. Além disso, temos que lembrar que, se o Irã quisesse destruir todo o CCG, ele poderia fazê-lo. Então, Trump tem ameaçado a infraestrutura civil do Irã, basicamente destruir as usinas de dessalinização, a rede elétrica. A resposta do Irã foi que, se você fizer isso, então nós destruiremos as usinas de dessalinização do CCG e destruiremos também as refinarias de petróleo deles, basicamente causando o colapso de suas economias. Porque lembre-se, o CCG usa essas usinas de dessalinização para 60% de seu abastecimento de água potável, ou seja, não possui uma fonte orgânica de água doce. Então, o Irã tem muito mais vantagens do que os Estados Unidos nessa guerra. Por essas razões, eu realmente acho que, do ponto de vista militar, o Irã tem mais vantagens. Do ponto de vista político, é como dar água para o vinho, pois essa guerra é extremamente impopular nos Estados Unidos. Cerca de 3/4 dos americanos não apoiaram um ataque contra o Irã.
E agora que a guerra começou, cada vez mais americanos estão confusos quanto à estratégia e ao propósito dessa guerra. E o próprio Trump não conseguiu articular uma estratégia clara. E parece que a razão, a justificativa por trás dessa guerra mudava todos os dias. Então, talvez no começo fosse sobre os protestos e depois passou a ser sobre armas nucleares. E agora porque Israel iria atacar primeiro e então os Estados Unidos e o Irã iria retaliar tanto contra os Estados Unidos quanto contra Israel. E por isso os Estados Unidos tiveram que agir preventivamente, sabe? Antes do ataque preventivo de Israel. Então, do ponto de vista político, agora nos Estados Unidos é realmente uma nação muito dividida. Enquanto no Irã será o oposto, com a morte do Ayatollah. E também no primeiro dia, lembrem-se, um míssil Tomahawk americano atingiu uma escola para meninas no sul. Sim. Irã. Isso matou cerca de 170 meninas em idade escolar. Essas são meninas do ensino fundamental, e a maioria delas são filhas de membros da Guarda Revolucionária Islâmica. E o que isso fez foi galvanizar a nação para resistir e defender sua soberania. Porque se você é iraniano, já viu o que os americanos fizeram? Do outro lado da fronteira, no Iraque, você viu o que eles fizeram na Líbia e na Síria. Esta é uma guerra de destruição. Os americanos esperam dividir o Irã em enclaves étnicos, o que chamamos de balcanização, para dividir e governar o Irã e basicamente destruir a civilização persa. E muitos iranianos não vão tolerar isso. Então, para os iranianos, esta é uma luta até a morte. Para o Islã, é uma guerra de escolha. Militar e politicamente, o Irã tem vantagem. Por fim, na economia, os americanos dependem do CCG. Na verdade, pode-se argumentar que o CCG é essencialmente o pilar central do Império Americano, porque o que eles fazem é vender o petróleo em petrodólares e depois reciclam esses petrodólares de volta para o mercado de ações americano. E claro, as monarquias do Golfo fazem isso porque os Estados Unidos fornecem proteção militar. Mas você sabe, no primeiro dia, quando essa guerra começou, o que sabemos é que essas bases militares americanas foram abandonadas. E, na verdade, os soldados trocaram de roupa, vestindo trajes civis e foram se esconder em hotéis. E é por isso que o Irã estava atacando esses hotéis. Certo. Assim, essas monarquias do Golfo agora são forçadas a reconsiderar sua vassalagem ao Império Americano. O que estamos vendo, creio eu, é claramente o colapso do Império Americano.